Até enquanto funcionava, muito provavelmente ninguém sabia que eram manicômios, né? Tem nas placas Clínica Serra Verde, mas podia-se imaginar um tanto de coisa, né? Recuperação de drogados, como se diz, né? Mas não que... Porque esse nome clínica dá menos peso, né? Ele é menos impactante do que o hospital psiquiátrico e manicômio, então... Bem pequena, tinha bailes, né? Aí, onde que é a clínica, a gente falava Agi. Não sei porquê, esse nome era Agi, que a gente falava. E tinha baile, minha mãe mesmo já fez baile, ali, montou baile ali. Às vezes eu dormia embaixo da mesa, o pessoal dançando, né? A noite toda. Eu já participava ali, assim. Aí depois veio a clínica. Então é uma contradição dentro da própria clínica, assim. Tem dois espaços bem contraditórios, que é o espaço da entrada, né? Tem aquele jardim muito simbólico, assim, muito bonito, e o espaço das alas e dos pátios, que é a imagem de um manicômio, assim. Chegar a ida, pegou a gente, falou, nós vamos sentar lá na beirada da palavra estrada, que era a antiga estrada que levava para Lagoa Santa, hoje é BR, né? Vamos lá na estrada, vamos sentar lá, porque eu vou aí. Agora aqui vai ser um hospital de doido. Aí o que fazia? Você conhece a pessoa que aqui tinha fazenda, aqui era um lugar de fazenda, de plantação. Ninguém imaginava de vir um manicômio. É um manicômio para aqui. Aí recrutava as pessoas assim, você conhece alguém que trabalha forte, que lida aí na fazenda? Então eles recrutavam, eram os empregados da fazenda, que sabia lidar com boi bravo, entendeu? Com cavalo. Era assim, esses tinham mais chances de ser o funcionário. E assim foi. As pessoas, muito deles que trabalharam aí muito tempo, não sabiam assinar o próprio nome. Teve que saber assinar para assinar os documentos. Porque conhecer lá por dentro a gente já conhecia. Então a mente da gente já tinha o mapa do local, entendeu? Às vezes você não conhecia o paciente, mas falava, você está na ala tal. Como a gente conhecia lá dentro muito bem, então você sabia onde era. A mente localizava, né? Então, basicamente, a gente tinha a função de resgatar, a partir do atendimento e conversa com os usuários, a partir de prontuários físicos que tinha dentro da instituição e, quando possível, a partir de conversas com familiares, resgatar a história de cada um deles, né? Cada um deles, cada uma delas, resgatar um pouco dessa história de por que eles foram internados aqui, por que eles chegaram aqui, e tentar tirar ali um pouco de história mesmo, assim, porque a maioria desses usuários e usuárias não puderam, né, nunca ser protagonistas da história deles. Me defender de uma vaca brava, não passa, você vai defender todo um paciente desse? Entendeu? Só que me dava dó demais, porque era diferente, eu via como humano. Eu via como humano. Desumanidade, isso que me lembra. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui, foi isso que eu senti. Tinha uma parte lá no quarto, era um quarto da estrutura. Sabe, onde tinha cadeiras de ferro, coisa para amarrar, passava no pescoço, segurava nas mãos, era uma tortura. Uma coisa horrorosa. E a senhora chegou a ver isso? Cheguei a ver. E outra parte que era muito triste, não sei se você vai poder mostrar, porque agora é outra coisa aqui, né? A gente pode mostrar, mesmo Pode? sendo outra coisa, me mostra. Aquela parte lá atrás, daqueles dois carros,
É aquela parte do muro ali. Ali é uma das partes que eu te falei, onde as pessoas eram recrutadas trabalhavam de vaqueiro, né? Trabalhavam na lida, geralmente era a parte que eles mais ficavam ali. Ali ficavam os homens. Era muito triste, muito triste. Quando eles saíam dali, eles saíam mortos. Geralmente as mulheres eram todas com o cabelo cortado. Isso me gravou muito na época, porque sempre que chegavam eles cortavam o cabelo todo das mulheres. Geralmente elas tinham o cabelo Era a primeira coisa. o cabelo era curtinho. Depois, dependendo da crise, da agressividade do paciente, né? Eles arrancavam os dentes. Mas o local ali, se tivesse como eu te mostrar o que era lá dentro, é como era 50 anos atrás. O piso, tem uma parte que tem uns ferros, estrutura de lá, decoração, mesmo. Eles só mudaram a pintura, mudaram alguma coisa, um pouco. Aqui é a entrada principal da clínica. Aqui, como eu falei, né, um jardim bem bonito, assim, com umas coisas aqui, parte administrativa, né, 2 ou 3 andares, se não me engano, mas que também já era parte da ala, assim, desse lado esquerdo, assim, de frente para a clínica. A esquerda é a ala masculina, a direita mais ao fundo a feminina. Então a gente entrava no final desse jardim numa portinha, provavelmente aqui já, ó, que era essa ideia desse portal, assim, caímos no pátio masculino, que é onde a gente estava no fundo. Então o pátio masculino ele dava acesso a um prédio, né, que é a ala masculina. E esse prédio também já era interligado com a parte administrativa, clínica ali né, a parte da clínica mesmo, assim, não tinha os prédios da ala masculina com a parte administrativa, de direção da clínica, não era separado, era um prédio só. Claro que lá dentro tinha suas divisões que os usuários não se encontravam com tanta facilidade assim, com a equipe ou com quem trabalhava nos setores assim, da clínica, não. Mas era basicamente isso. Então essa construção aqui é uma das partes da ala masculina já. E ali o pátio masculino. Esse buraco aqui com o quê? Como? Com prego, esse prego grande, antigo, ferro. A gente ia, era tijolinho, ia rodando. Fazia, era buraquinho pequeno. Uma vez meu primo fez um tamanho que cabia jabuticaba pra gente passar jabuticaba. Mão. Aí eles pegaram. Aí teve uma vez nós achamos ótimo, porque estava empoçando água lá dentro, porque antigamente chovia muito, né? Aí eles colocaram aqueles buracos para a água escorrer para fora. Por esse buraco a gente tinha como, tranquilo, enfiava os braços. Uma vez, uma paciente segurou a mão do meu primo, sabe, não queria soltar. Eu lembro que aí nós sentamos no chão e ficamos conversando, sem... Tudo bem que ele estava com medo, a gente também estava com medo de puxar e como é que ia ficar, né, porque eles eram agressivos. Mas nós sentamos no chão e começamos a conversar. Ele soltou a mão, sabe, e ali a gente passava também, passava manga, passava jabuticaba, bolo, biscoito, tudo a gente dava para cigarro. Bom, dona Valéria. Olha pra você ver, não lembrava disso da mão. Não é você, tá vendo? Aí já passaram assim 30 anos, né? 30 anos. Eu fui trabalhar Na cozinha. no meio deles. Só que eu trabalhava na cozinha, até às vezes quando tinha algum atrito com algumas funcionárias, porque eu não me limitava à cozinha. Como eu trabalhava também, a gente rodava, né, o mês todo, aí eu ficava na dieta. Então, quando eu estava na dieta, o que aconteceu? Eu gostava muito de estar na dieta, porque na dieta eu tinha contato direto, principalmente com as mulheres. Porque ali eu que ajudava a servir, posicionar, né, almoço, café, o lanche da tarde, a janta. Zazá conhecia todo mundo dessa rua pelo nome, pelo apelido, pelo nome.
Zazá, ele tinha acesso a sair ali. Ele saía, ele vinha, às vezes corria aqui em casa, vinha, tomava um café, voltava. Na casa do meu tio. Todas as pessoas dessa rua conheciam o Zazá. O pássaro ficava no ombro dele? Não, ou não? o pássaro era muito grande, era enorme. Até eu tenho vezes que achava que esse pássaro existia de verdade. Era enorme, enorme. As asas dele. No entanto, quando ele estava no alto, ele vistava todo o hospital. O tamanho que era o pássaro do Zazá. Aí um dia eu tive a curiosidade, eu tive a curiosidade de perguntar que tamanho que é o bico desse pássaro. Aí eu lembro que ele fez assim, nó, desse tamanho. Que era um pássaro enorme. Então, quando esse pássaro, ele dormia, esse pássaro levantava, que era para ver tudo. E avisava ele também. Esse pássaro também avisava ele o que podia acontecer. Aí ele falava, não, o pássaro vai cair tudo, derrubar tudo, os muros vai cair todos. Aí ele ficava naquela guarda, sabe? E Zazá, infelizmente, também foi um dos que foram transferidos, mas acabou falecendo. A retirada, né, a saída dos usuários de um processo de institucionalização longo, né, de longa permanência, né, num processo asilar. Então, o município de Belo Horizonte tinha responsabilidade sobre vários internos daqui e estava cumprindo com a necessidade e o desejo de dar liberdade para essas pessoas, para que elas pudessem viver fora de um local de segregação, que era o manicômio Serra Verde. Então, BH tem, dentro da sua política, um respeito pela cidadania das pessoas, né? Então, a ideia é retornar essas pessoas para um convívio social. Então, como a política se faz pela necessidade de não ter mais segregação social e não ter mais manicômios, a política de BH ela é orientada, a política da saúde mental de BH é orientada por uma política antimanicomial. Então a ideia, né, é trazer essas pessoas para o convívio social novamente, né? Então foi muito bacana assim, ver o último usuário e a última usuária entrando na Kombi e indo embora, assim, saindo desse lugar. Senhores, as leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. Deixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos, adorna a psiquiatria de não sei que luzes sobrenaturais. Não nos surpreendemos com vosso despreparo diante de uma tarefa para a qual só existem uns poucos predestinados. No entanto, nos rebelamos contra o direito concedido a homens, limitados ou não, de sacramentar com o encarceramento perpétuo suas investigações no domínio do espírito. E que encarceramento? Sabe-se, não se sabe o suficiente, que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres, onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. Afirmamos que uma grande parte dos vossos pensionistas, perfeitamente loucos, segundo a definição oficial, estão eles também arbitrariamente internados. Não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio, tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais
é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. Em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e agem. Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam os senhores só têm a superioridade da força.